História é a ciência que estuda o homem no tempo. Se tu não frequenta a faculdade, a chance de não conhecer essa frase é enorme. Inclusive, isso pode render um vídeo futuro sobre a gente passar uns 15 anos na escola e não entender nem a finalidade ou a importância de cada disciplina. Mas não é o caso desse vídeo aqui, porque aqui nós vamos focar nessa frase do início, já que esse é o sentido por trás da história. É o que explica a necessidade de estudar essa área e o motivo dela ser considerada uma ciência de verdade e não um monte de balela como signos ou terraplanismo. A história tem um objeto de estudo e uma finalidade que são bem claros. Momento dicionário! Um objeto de estudo é o que uma área se dedica a investigar, estudar, compreender, analisar, instigar, buscar ou refletir. No caso da biologia, vão ser os seres vivos. No caso da sociologia, vão ser as sociedades. No caso da filosofia, vão ser as ideias. E no caso da história, vão ser as ações humanas ao longo do tempo. A gente não estuda animais, eventos naturais ou os planetas. Nosso lance são as pessoas e como elas interagem com o mundo e com as outras pessoas. E o tempo vai servir como cenário para esse objeto de estudo que é o ser humano. Já vou logo dizendo que o tempo não é tratado pelo historiador da mesma forma que é tratado pelo físico. A gente criou toda uma simbologia em cima da temporalidade. Pegamos o tempo que leva para a Terra dar um giro em torno do Sol e chamamos isso de ano. E a gente deu ao processo de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo o nome de dia. E ao momento claro do dia demos o nome de manhã e no momento escuro demos o nome de noite. Deu para entender o meu ponto aqui? São sentidos criados por nós mesmos e que não fazem a menor diferença para o resto do mundo. E é esse tempo que o historiador tenta estudar, não o tempo físico que tem a ver com gravidade, distorção do espaço-tempo e esse tipo de coisa, mas com o tempo criado pelo ser humano, com as terminologias que só fazem sentido para nós, com a forma que a gente enxerga o tempo enquanto pessoas. Então nós não analisamos essa força da natureza que guia todas as coisas, mas sim aos significados que os próprios seres humanos criaram em cima disso. E tu sabia que dependendo da pessoa, a forma de ver o tempo muda? Exatamente, o tempo ele não é visto apenas de uma maneira. E eu vou explicar aqui as 3 maneiras mais comuns de se ver o tempo quando se fala de história. A visão predominante nesse assunto é de que o tempo é linear. Se tu nunca teve numa faculdade de história ou nunca estudou profundamente essa área, tu com certeza pensa assim. Até porque nas próprias escolas se ensina a temporalidade dessa maneira, como se um evento levasse ao outro automaticamente. E eu não consigo concordar com essa visão. Se os eventos históricos seguissem uma ordem cronológica, a gente não teria o fim do colonialismo com o início da Revolução Industrial. Até porque a escravidão era muito lucrativa e dava muito poder para os governantes e para os ricos. Não teria por que apostar numa coisa totalmente nova que libertaria os escravos e não daria a garantia de que eles iriam aceitar os novos tipos de trabalhos impostos pelos burgueses. E nada garantia que esses burgueses iriam continuar atendendo às necessidades do Estado ou da Igreja. Essa ideia de linearidade foi criada por nós para compreendermos o mundo mais facilmente. Porque se tu for estudar história, tu vai perceber que as coisas são extremamente complexas e que na escola a gente simplifica demais. Faz parecer que um evento aconteceu logo após o outro. A gente abandona a complexidade e a profundidade de conhecimento para ficar muito mais fácil compreender o que se está falando. Também existem aqueles que acreditam que a história segue ciclos. Muitos deles se apoiam naquela frase de que a história ocorre 2 vezes, a primeira como tragédia, a segunda como comédia. Essa frase originalmente ela tem outro sentido, ela fala de outra coisa, ela fala muito mais sobre como a gente interpreta a história após ela ter acontecido. Mas tem gente que realmente acredita que existem esses ciclos, existem essas repetições e algumas coisas que nunca mudam. E realmente há algumas coisas que se repetem na história. Aqui a gente pode falar daquele candidato brasileiro que falava que ele estava cansado do sistema político da época, que nunca mudava e sempre se repetia, e que agora ele iria criar um novo tipo de política e que ele não era um político de carreira, ele só queria vir organizar as coisas, depois sair e não iria ficar se candidatando para sempre, tentando sempre estar dentro da política. E quando foi eleito virou só apenas mais um político normal, vagabundo, que não se preocupa com o povo e só tá pensando nele. E com essa descrição eu posso estar falando tanto do Vargas, quanto do Collor, o Lula, o Enéas, o Dória, o Temer, o Bolsonaro ou todos os membros do MBL. E esse discurso do Danilo Gentili não é novo. E a terceira e última visão é daquelas pessoas que acreditam que
cada ser humano tem a sua própria temporalidade, cada um tá vivendo suas vidas e por conta disso o tempo acaba sendo imprevisível. E se tu parar pra pensar, a maioria dos personagens históricos importantes são pessoas aleatórias e não eram ninguém antes de se meterem nos conflitos ou nas histórias grandiosas. Se o Império Austro-Húngaro não tivesse sido aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Hitler jamais teria ido para a Alemanha, jamais teria se tornado líder do nazismo e jamais teria sido a figura mais odiada da história humana. Ele continuaria sendo o mesmo cara com os mesmos preconceitos, mas nesse caso ele deixaria de ser o ser humano mais odiado do mundo e passaria a ser um Zé aleatório. Tem muita gente no mundo, cada um tem a sua própria história. A maioria jamais vai fazer alguma mudança grandiosa, mas isso abre margem para que alguns façam. E basta esses alguns para já tornar a história uma coisa extremamente complexa e difícil de entender. Até as pessoas que trabalham nas áreas de criação de histórias fictícias, elas têm uma frase que diz o seguinte: a vida normal não precisa fazer sentido. Já uma história fictícia, ela precisa fazer sentido para que tu acredite que ela é real. Porque realmente isso acontece. No mundo real, as coisas acontecem no aleatório. Então é muito imprevisível. E essa é a versão que eu mais gosto de acreditar. Resumindo, o tempo ele é muito complexo. Eu espero que tenha dado de entender as principais visões que se tem acerca do tempo. E esse aqui é o primeiro vídeo de um drop de vídeos sobre como os historiadores tratam o tempo. Nesse primeiro vídeo nós falamos sobre como o tempo é visto por essas pessoas. No segundo vídeo nós vamos ver como os historiadores tratam o passado. No terceiro vídeo nós veremos como os historiadores tratam o presente. No quarto vídeo nós veremos como os historiadores tratam o futuro. E no quinto vídeo nós vamos concluir esse assunto aqui, fechando ele. Então pode se inscrever aí, enviar para um amigo que gosta desse tipo de assunto e ativar as notificações. Todo dia às 6h30 da noite vai ter um vídeo aqui. É isso, até a próxima. Agora eu preciso correr para editar porque eu ainda tenho que fazer os outros vídeos.